Ronaldo Corrêa de Brito é médico e escritor. Nascido no Ceará, brinca com suas histórias inventadas, com emoção, respeito e delicadeza. Sabe como poucas pessoas nos guiar por universos mágicos ou dolorosos, questionadores ou fantasiosos. E é para conhecer um pouco mais sobre esse escritor multifacetado que o Sempre um Papo recebe essa semana Ronaldo Corrêa de Brito para o lançamento do livro Estive Lá Fora. Queria, Ronaldo, que você começasse dizendo bem antes do Galileia. Conta como é que a literatura entrou na sua vida. Bem, eu já tinha interesse pelos livros desde muito pequeno. Minha mãe, quando casou com meu pai, levou um pequeno caixote de madeira como parte do seu acervo pessoal, como parte do enxoval, e nesse caixote havia alguns livros. Esses foram os meus primeiros livros. Depois, quando eu fui morar no Crato, havia a excelente biblioteca de um primo, e a biblioteca da cidade, que eu frequentava e que li quase todo o acervo, e havia também a biblioteca da universidade. Deixaram generosamente que eu começasse a pegar livros na Faculdade de Filosofia e na Faculdade de Economia, na biblioteca, que era uma biblioteca bem melhor, que tinha os clássicos, já quando eu tinha 13 anos. Então, o meu interesse pela literatura vem assim mesmo pelo gosto de ler, pelo contato com os livros. Há coisas muito engraçadas sobre esses livros dessas bibliotecas, mas eu já contei muitas vezes. E quando eu vou morar no Recife, muito, muito jovem, eu vou morar com um poeta chamado Ângelo Monteiro. E esse poeta trabalhava no Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco, que na época era dirigido por Ariano Suassuna. E era frequentado por todas as pessoas que faziam música, que faziam artes plásticas, poetas e escritores de Pernambuco e de fora de Pernambuco, que passavam por lá, de maneira que eu ia sempre a esse departamento e comecei a ter contato com essas pessoas. Ariano era uma pessoa muito generosa, ele lia o que ele escrevia. Na época, ele estava escrevendo o romance da Pedra do Reino. Quase todo dia ele lia trechos da Pedra do Reino para a gente, e era uma pessoa encantadora. Gilberto Freire morava a poucos metros lá da casa do estudante. Francisco Brenan, o pintor, frequentava o DEC. Leda Alves, a mulher de Hermílio Borba Filho, frequentavam o DEC. Os músicos do Quinteto Armorial. Então, circulava muita informação, muita cultura. O tempo todo falava-se de música, de teatro, de dança, de literatura, de muita literatura. E eu fui sendo cooptado por esse mundo. E, em 1970, eu faço o meu primeiro ensaio como escritor. Escrevo um conto chamado Lua Cambará, que sai publicado em 2003 pela Kozak Naif. Ou seja, eu sou uma pessoa que começa a escrever jovem, com 19, 20 anos, mas que só publica bem tarde, muito tarde. A literatura não oferece um sentido prático à vida, alguma coisa que se possa medir. Em medicina, eu sei que atendo 30 pacientes e curo 2 pneumonias. Não experimento essa mesma segurança ao escrever um conto. Mito isso do escritor tardio, né? Eu vou me apropriar de uma expressão que a Hannah Arendt usa a respeito de Hermann Broch, não é? o romancista e filósofo judeu austríaco, de quem eu gosto muito, Hermann Broch. Ela diz que ele foi um poeta à revelia. Eu acho que eu também, em parte, fui um escritor à revelia, porque quando eu saí de casa, eu saí com o pressuposto, com a bênção do pai e da mãe para ser um médico. Eu não saí com a bênção do pai e da mãe para ser um escritor, para ir me dedicar à literatura, à escrita. Isso é muito importante. Eu já escrevi muitas vezes sobre isso da bênção paterna. Então era isso, eu saí para ser um médico. E
passei toda a vida acreditando que serviria muito mais às pessoas, serviria muito mais aos meus semelhantes, sendo um médico, do que sendo um artista, do que sendo um escritor. Embora eu vivesse toda a minha vida amando profundamente a literatura e tudo que se relacionava à literatura, o cinema, a música, o teatro, a dança. Querida mãe, hoje tive um domingo mais difícil do que os outros, apesar de um almoço delicioso e um passeio agradável pelas ruas da cidade. Quando retornei a casa, frustrado após uma tentativa de reconciliar-me com sua igreja, caí na cama e chorei como um desvalido. Não havia ninguém com quem eu pudesse conversar e a solidão aumentou meus temores de fazer algo errado contra mim. A senhora sabe do que eu estou falando. E Jean-Claude Carrier, quando vai publicar as suas narrativas filosóficas do mundo inteiro, ele batiza o livro de O Círculo dos Mentirosos, não é? Então, eu trabalho com uma memória inventada, e minha memória ela é pródiga em ser memória e também é muito pródiga em imaginação. Então, como eu imagino todo dia uma coisa nova, então eu vou sempre reinventando o que eu próprio invento. Você compreende? Então, conta uma história nova hoje. Na verdade, eu ontem estava muito sério, talvez hoje eu esteja mais triste. Eu contava que o teatro grego, não é? Ele tem sua origem tanto nos ditirambos dionisíacos, também como no hábito de se amassar a uva na praça pública, né? No meio da praça era colocado um lagar de madeira, e a uva era jogada lá dentro, e as pessoas da cidade vinham e entravam ali e ficavam amassando a uva, e outras pessoas do lado de fora cantavam, batiam palmas, dançavam, freneticamente, as de dentro também dançavam, e havia esse frenesi, essa possessão dionisíaca. E então, desse girar em torno, desse cantar, surgiu a forma do teatro grego, surgiu o teatro dionisíaco, não é? Então, eu dizia que, de uma certa maneira, o teatro na minha vida também nasce de certas rodas. Havia no interior o costume de se estender um lençol nas salas das casas. No meio desse lençol se colocavam os legumes, que seriam feijão, amendoim, fava, milho, e esses legumes eles eram debulhados. E para que a noite ficasse mais agradável, algumas pessoas cantavam, tocavam viola, cantavam-se romances antigos, romances clássicos, eu sei, uma centena de romances, e se contava história, histórias da tradição oral, histórias da mitologia local, e também, se havia algum letrado, esse letrado podia ler, trazer textos selecionados e ler para aquela plateia de trabalhadores. E, como eu li muito precocemente, eu sempre era convidado para ler, e a leitura quase sempre eram textos da história sagrada, eram histórias como a de José do Egito, como a do rei Davi, então, que eram lidas e que eram muito apreciadas, porque para nós, a história sagrada, que são seletas da Bíblia Sagrada, ela nada mais é do que um livro de narrativas. Nós nunca encaramos como um livro de iniciação religiosa. Nós sempre o lemos como um livro de narrativas, de excelentes narrativas. Bom, desse teatro inicial, eu parto para o teatro da igreja. Eu me iniciei também muito cedo na grande teatralidade da igreja, e dizer isso aqui em Minas Gerais falar no lugar onde talvez esses rituais da igreja, esses autos sacramentais, tiveram a mais alta expressão no Brasil, não é? Então, nas cidades mineiras do ciclo do ouro, isso chegou ao mais alto requinte, como na Espanha, como em Portugal. Na nossa cidade do Crato, também, os rituais da Semana Santa, a pompa da missa de Aleluia, os cantos de lamentos da paixão, a ceia larga, tudo era representado. As procissões como autos sacramentais eram grandes representações. E tudo isso também me ajudou a criar um imaginário em torno do teatro.
o teatro do sagrado, o teatro da igreja, que se juntou ao teatro popular, aos autos de Reisado, aos autos de Lapinha, aos autos pastoris, e tudo isso é a base do meu teatro. Repeti os versos igualmente como se eles fossem um mantra. Dava-me consolo, o consolo da poesia. Ou talvez imaginasse me acalmar como a avó serenava debulhando as contas do rosário 3 vezes por dia, de madrugada, após o almoço e antes de dormir. E a mãe rezando 1 terço à noite, cochilando de cansaço, mesmo assim rezando por obrigação, porque o bispo pedira. Já não falo mais reza, prefiro a palavra mantra, despojada do catolicismo com que rompi definitivamente após minha visita ao convento franciscano. Você falou 2 palavras importantes aí. Uma é drama e outra é mito, não é? Fala um pouquinho dessas 2 palavras na sua literatura. Então, pois é, o pessoal que tem estudado a minha obra e que tem falado sobre ela tem insistido muito nessa questão do drama. Eu acho que minha literatura e meu teatro, ele tem essa coisa do drama mesmo. Teatro, na minha infância e nos lugares que eu morei, não era chamado de teatro, era chamado de drama. Vamos assistir um drama, vamos ver um drama, vão representar um drama. A história da família de Cirilo começara num engenho de Pernambuco há 300 anos. Envolvidos na Guerra dos Mascates, os Rego Castro fugiram para as terras férteis do vale do Rio Jaguaribe, nos Inhamuns. Um tio-avô de 8º grau, João Domísio, fez comércio, enriqueceu transportando carne e jabá em tropas de burros do sertão até o Recife. Por que a opção do romance urbano no Estive Lá Fora? Mas, querido, olhe, Estive Lá Fora é um romance urbano com uma memória de sertão. O meu backlands, as minhas terras de trás estão lá. O meu sertão continua. Eu hospedei a professora Candace Sleire na minha casa durante uma semana, e durante uma semana ela me martirizou no café da manhã, no almoço e no jantar, me cobrando por eu ter abandonado o sertão, eu ter abandonado a mitologia, o mito. No último dia, na última noite em que ela esteve na nossa casa, de repente eu tenho um insight e disse: Candace, esse livro conta a mais clássica das histórias mitológicas. É o pai que tem os seus filhos e o filho mais velho diz: pai, eu quero ir para o mundo. E o pai diz: você quer muito dinheiro e minha maldição ou pouco dinheiro e minha bênção? Ele diz: quero muito dinheiro e sua maldição. E vai. E se desgarra. Mas um dos filhos. O mais velho. O segundo diz: pai, eu quero ir para o mundo. E o pai diz: você quer muito dinheiro e minha maldição ou pouco dinheiro e minha bênção? Que se dizia minha benção, como é mesmo no português arcaico. E ele também escolhe muito dinheiro e vai e se desgarra. O terceiro filho diz: pai, eu quero ir para o mundo. Então o pai diz: vai e encontra teus irmãos. E resgata teus irmãos. E recupera teus irmãos. E diz: você quer muito dinheiro e minha maldição ou pouco dinheiro e minha bênção? Ele diz: eu quero pouco dinheiro e sua bênção. O pai dá quase nada a ele de dinheiro e o abençoa. E ele é bem-sucedido. Então, esse romance, essa é a história de Cirilo. Cirilo é o filho que sai de casa para atrás do irmão desgarrado, Geraldo. Entendeu? Com quase nenhum dinheiro e com a bênção da família. E com o dever de reaver esse irmão desgarrado. Há uma bênção. A bênção tem um outro sentido, também um sentido mítico. Tem o sentido de que o indivíduo ele não irá se perder. A bênção é o cadinho. É o cadinho mágico. Entendeu? Que garante que o indivíduo, por mais que sofra, por mais que se perca, por mais que entre em 1000 veredas, ele encontrará o caminho. Então, nessa noite eu disse: Candace, eu não abandonei o mito. As minhas terras de trás estão aí, o sertão está aí, a memória está aí.